Vamos ver mais um exercício, tá? Envolvendo campo magnético. Vamos ver aqui. Para que as ondas eletromagnéticas sejam fortemente absorvidas pela água, um magnétron de um micro-ondas emite ondas com frequência de 2400 MHz. Calcular o módulo do vetor campo magnético. Aqui são os dados, né? Aqui, atenção aqui, ó. Aqui é dado peso, né? No caso, o peso desse magnétron, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma-força. Aqui é dada a carga, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aqui, né? Geralmente não se dá, tá? A relação Q sobre M, né? Certo? Que é a massa correspondente a esse peso dividido, né, pela carga. E a carga dividida pela massa aqui, tá? Geralmente, ou dá isso aqui, né? Às vezes você não precisa individualmente desses dois aqui. Vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo aqui, tá? Lidar com frequência, né? Frequência no movimento circular. Quando é que eu tenho um movimento circular, né? Quando eu tenho um campo, ou entrando ou saindo, certo? Aqui eu tenho uma velocidade, né? E o campo é perpendicular ao vetor velocidade, entrando ou saindo, né? Então eu vou ter um movimento circular, tá? Depois nós vamos ver um exemplo que eu posso ter até um vetor velocidade inclinado. Nós vamos ver isso aqui, tá? Um vetor velocidade inclinado. O que a gente faz com ele aqui? Tá bem? Nós vamos ver o exercício sobre isso aí. Mas vamos voltar ao a nossa frequência, né? Megahertz, né? É 10 elevado a 6. Então aqui a minha frequência, né? F em Hertz é 2450 vezes 10 elevado a 6 Hertz, tá? Então, primeiro eu vou recordar, atenção aqui, eu sempre falo, nos exercícios, eu parto do princípio que o que está à volta da área eletromagnetismo, eu recordo, tá? Eu explico em detalhes. Então vamos lá. Eu vou apagar o enunciado, né? Porque eu dou a frequência e quero B. Então o enunciado para mim, eu já entendi, certo? Olha só. Apagar aqui. Então eu dou a frequência, até vou escrever aqui, ó. Frequência 2450 vezes 10 elevado a 6 Hz, né? E eu quero o módulo do vetor campo. Esse que eu quero. Aqui são os meus dados e aqui também é um dado do problema. Olha só. Vocês estão lembrados, né, quando eu dei movimento circular uniforme, né? O que eu tenho? Né? Eu tenho um ângulo θ sendo deslocado no tempo, tá? Aqui, no caso, né, o meu Δθ sobre ΔT, né, é a minha velocidade angular, que eu chamo de ômega, tá? Ômega, né, é a velocidade angular. Quando o ômega é constante, atenção aqui, né? Se eu pegar um outro θ, aqui, ó, né? O tempo aqui vai ser proporcional, porque quando eu aumento o numerador e aumento o denominador na mesma proporção, a fração é a mesma coisa aquele exemplo que eu dou. Eu tenho aqui, ó, 2/5, né? Quando eu aumento de 2 para 4 e 5 para 10, 2 vezes 10, 20, 5 vezes 4, 20. Então, por isso que a variação do ângulo com o tempo, ele é uma constante. Eu estou supondo isso aqui no meu problema. Então, isso aqui é uma constante. Tá?
O ômega pode não ser constante, né? Ó, eu venho girando aqui, ó, aí acelera um pouco, aí retardo, né? Então eu posso ter uma aceleração angular. Posso ter, mas não é o caso, porque aqui sempre, ó, meu vetor V varia, estou recordando, ó, mas o tamanho dele, ó, é sempre o mesmo, ó, o tamanho dele é sempre o mesmo, tá? É o caso, né, do movimento circular uniforme, é do meu MCU. Agora vamos ver aqui, né? Definição não se discute. Não se discute. Então, vou pegar aqui meu movimento circular, vou sair, por exemplo, desse ponto aqui, vou escrever meu ângulo θ, né, e cheguei a esse ponto. Então, eu completei um ciclo. Um ciclo, né, é quando eu não precisa ser desse ponto. Se eu sair desse, voltar e chegar a esse, eu completei um ciclo. Se eu completo o ciclo em 1 segundo, tá? Então eu escrevo assim, ó, 1 ciclo por segundo. Por definição, isso aqui é 1 Hz. Acabou. O que é 1 Hz? É quando eu completo um ciclo em 1 segundo. Certo? Então imagine só, ó, 2.450 vezes 10 elevado a 6, né? Até vou colocar aqui, ó, né? Aqui, ó, 10 elevado a 6, tá vendo aqui, ó? Na realidade é 1 milhão, né? Ó. Imagine essa frequência, eu vou ter 2.450 vezes 1 milhão de ciclos por segundo. A frequência alta, né? Só para vocês terem a ideia, né? Eu saio daqui, ó, olha só, eu vou dar 2.450 vezes 1 milhão de voltas em 1 segundo. Tá? Essa é a minha frequência. Pra vocês terem uma ideia da ordem de grandeza disso aqui. Agora, reparem só um detalhe. Ó, período, nós já vimos isso aqui, período, né? É o tempo para se completar um ciclo. Então, o período, ó, é o tempo para se completar um ciclo. Tá? E geralmente se emprega a letra T, né? T. Não confundir esse T com o Tesla. O número que eu vou colocar aqui, ó, vai ser T, ó, que não tem nada a ver com esse T aqui, tá? Então esse é o período. Então eu posso dizer que a frequência é o inverso do período. Olha só, olha só, olha só. Suponha que meu período seja de 0,1 segundo. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Suponha, tá? O que quer dizer isso aqui? Eu vou completar uma volta num tempo de 1/10 do segundo, certo? Então é isso que quer dizer o período. Agora olha só, uma volta e 1/10 do segundo. Então a minha frequência em Hertz, né, vai ser 1 sobre 0,1, né? Vai ser 10 Hz. Tá? Então, o Hertz, tá? A definição de Hertz vai ser 1 sobre segundo, é o inverso do tempo. Tá? Então, repetindo, olha que interessante, olha só. Quanto mais lento for o movimento, menor a frequência, né? Quanto mais rapidamente for o meu movimento, maior a frequência. Por isso que a frequência é inversamente proporcional, inversamente proporcional ao tempo. Não é? Quanto mais lento, né, for o movimento circular, for o meu movimento circular, menor no caso, né? Então, ó, quando eu diminuo o T,
o F aumenta, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, quando o meu T cai, meu F aumenta. E esse termo frequência é muito usado popularmente, né? Frequentemente eu vejo um amigo, frequentemente eu vejo minha namorada, né? O que quer dizer isso? Intervalos curtos de tempo, né? Você tem uma frequência maior, certo? Eu não tenho visto jogos na televisão frequentemente, né? Você olha um jogo hoje, daqui a um mês olha outro. Frequentemente eu vejo jogos, né, na televisão. Quer dizer, em intervalos pequenos de tempo, né, curtos de tempo, a minha frequência é alta. Tá bem claro? É a mesma ideia aqui. Então, o Hertz é a mesma coisa que 1/segundo. É a mesma coisa. Ciclo é adimensional, certo? Agora vamos voltar para o que nós já vimos em movimento circular, né? Vamos voltar aqui, olha só. O que eu tenho no movimento circular? Ó, nós já vimos que eu tenho, ó, um movimento numa circunferência, certo? Olha só. Velocidade constante, módulo constante, vetor diferente, mas o módulo constante. Por isso que eu não coloco a seta aqui, ó. O que é a velocidade? Ó, 2πr, assim, espaço, sobre tempo. Sobre tempo, tá? Então, olha só. Só que esse tempo aqui é um tempo especial. Por quê? Eu estou pegando meu espaço, ó, dando uma volta de 2π radianos. Então eu apago esse T, coloco meu T maiúsculo. Olha só. Ó. Aqui, ó, é a mesma coisa, atenção aqui. Se eu fizer assim, ó, 2π sobre T, até vou isolar mesmo, vou isolar aqui, ó. Eu boto assim, ó, 2πr, ó. 2πr, ó. Eu pego 1/T e coloco aqui, ó. Mesma coisa. Só que aqui, ó, é meu F. Então, a minha velocidade é 2π, no caso, F, vou colocar o F, 2π, F, R. Então, essa é a minha velocidade. Ou escreve, né? 2π, no caso, né? R, F aqui, tanto faz. Tá? Então essa é a minha velocidade, que é a mesma coisa dessa velocidade aqui. Tá? Você esqueceu, né? Aí você lembra. Velocidade, né? No caso, né? Sem o vetor, né? Em módulo, é o tamanho percorrido pelo tempo. Só que esse meu tamanho que eu quero é uma volta completa. Se eu quiser esse tamanho aqui, ó, vai ser a quarta parte, né, de 2πr, né, certo? Vai ser π sobre 4 vezes r, dividido por um outro tempo, que não é o período, mas tanto faz, porque a velocidade é constante, né? Quer dizer, se eu andei daqui num tempo, se eu andar daqui até aqui, eu vou andar 4 vezes esse tempo. Tá? Porque é constante, é proporcional. Então eu já posso escrever, olha só, que a minha velocidade, ó, assim, você pode escrever assim, ó, velocidade, movimento circular uniforme. A velocidade é igual 2π sobre T vezes R, que é igual a 2πr 1/T, que é igual a 2πrf. Aqui, ó, é meu F. Ó. Aqui, isso aqui é chamado, né? Aqui, ó, 2π, ó, 2π sobre T, né? É ângulo sobre tempo, chamado de ômega, né? Que é a minha velocidade angular.
Aqui, qual a unidade? Ó, o ângulo se mede em radianos por segundo. Atenção, radianos é adimensional. Certo? Isso aqui é importante. Por que radianos é adimensional? Lembre, ó, comprimento da circunferência, esquece isso aqui agora, geometria, né? É 2πr, né? Se isso aqui é comprimento, isso aqui é comprimento, isso aqui é em metro, isso aqui é em metro, 2π tem que ser adimensional. Então, por isso, nós já falamos sobre isso, só estou repetindo aqui. Então, olha só. O que o aluno, né, ele é pensado, ele pensa. Então, tá tudo aqui, ó, legal, ó, entendido. Vão nos exercícios de mecânica, né, de cinemática, começa a resolver problemas lá, né, porque o teu objetivo é o vestibular, né? Então vão para movimento circular, vocês vão ver que as formas são todas fáceis agora. Então olha só, vamos ver aqui. Eu tenho um movimento circular uniforme. Aí o aluno pensa assim, e a minha força magnética é QV vezes B. Professor, eu estou enjoado de escrever essa forma, eu sei é de cabeça, né? E o tamanho dela, FM, eu vou tirando as setas daqui, ó. É QVB seno de θ, tá? Aí você olha, né? Por hipótese, V é perpendicular a B. Então, por exemplo, isso aqui é 1. Então você tem assim, ó, QVB, né, igual a FM. Aí você vai explicitar B aqui. Eu estou falando como você pensa, hein? Ó, vai ser FM sobre QV. Aí você olha, né, aqui, né, você não tem B, ele pede B, né? E não tem FM, né? Aí vai ficar impossível você resolver isso aqui, certo? Porque você não tem FM, né? Se você tiver FM, tiver o Q e tiver o V, você explicita B, né? Como se faz isso? Olha só aqui, olha só. Você deve se lembrar que nesse movimento circular, né? Olha só, quando eu tenho aqui, ó, você vai se lembrar disso aqui, ó. Eu tenho meu V entrando aqui, né? O que vai acontecer? Aqui eu vou ver para onde está a minha circunferência, não é? Eu tenho B entrando, ó, sempre assim, ó. O B está entrando, né? E o V está para cima, ó. Encontrar o plano. O plano está aqui, ó, sempre a mesma coisa, ó. O V para cima, ó, e o B para lá, aliás, o B para cá, né? Tá entrando, né? Para lá é meu F que eu quero, ó. Então você tem o V para cima, né? O V para cima e o B entrando. Eu vou girar, ó, só para vocês verem, ó, V para cima, né? E o B entrando, tá para cá o B, ó. Não é meu dedo não, o B está entrando. Ó, quando eu fizer isso aqui, ó, e a carga for positiva, aqui, ó, vai ser o lugar do meu F. Então meu F vai para cá, né? Então eu vou ter uma circunferência para cá. Não interessa, não é pedido não, mas só estou mostrando para recordar, né? Ó, V entrando, ó, V entrando e o B para lá, né? No caso, né? V para lá. Quando eu girar, ó, o parafuso, né? Em inglês até procede, né, chamado cork screw. Aqui, ó. Isso foi devido a Maxwell. Tanto que no eletromagnetismo, né, tem as leis de Maxwell, que nós não vamos ver aqui. Cork screw. Screw é parafuso, tá? Então, você já sabe que você tem um movimento circular. Opa! Então, ó, a minha força magnética,
igual à minha força centrípeta. A força centrípeta é massa, V, vou colocar V minúsculo, V ao quadrado sobre R. Que vai ser igual, ó, a QVB. Opa, aqui tá muito bom. Então daqui, ó, já fiz várias vezes, ó, M, aqui eu corto um V aqui, ó, com V ao quadrado aqui, né? Então, MV, aqui, ó, M vezes o V aqui, ó, é QB R. Professor, ainda tenho problemas. Por quê? Não é dado R. Olha só, eu não dou R no problema. Eu não dou o raio, né? R é desconhecido. Mas movimento circular uniforme, V é igual a ômega R, professor. Então eu vou pegar esse meu V, ó, e jogar aqui, ó. Então eu vou ter, ó, M ômega R igual a QBR. Opa, que legal. Cancelo aqui e cancelo aqui. Então eu tenho que meu M ômega igual a QB. Opa! Ó, tenho, vou colocar aqui, ó, interrogação. Ó, eu tenho que ter esse, o ômega e a carga. Agora sim, ó, meu B vai ser igual a M ômega sobre Q. Certo? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter que a massa, né? Tem que ter a massa, o ômega e o Q, né? E eu tenho que ter, né, o ômega. Opa, o ômega eu vou ter, professor. Eu dou isso aqui. Olhe para cá. Eu sei que isso aqui é a mesma, ó, 2.450 vezes 1 milhão, né? Ó, segundos elevado a menos 1, né? Ó, porque o Hertz é 1 sobre tempo, segundo a menos 1, certo? Então, vamos buscar o nosso ômega. Olha só. Professor, eu sempre esqueço das fórmulas, mas eu sei de onde elas vêm, ó. Aqui, ó, novamente, eu tenho meu movimento circular, né, certo? Eu saio daqui, ó, completo uma volta, né? 2πr, não é isso? E divido pelo tempo. Como eu estou dando uma volta completa, o tempo é chamado de período, certo? E aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, é meu ângulo variando com o tempo, né? Aqui está meu ômega, ó. Aqui está meu ômega, radianos por segundo, né? E, ó, aqui eu posso escrever a mesma coisa assim, ó, 2πr, 1 sobre tempo, né? Eu só peguei 1 sobre tempo e joguei para lá, né? Então isso aqui, ó, é meu F, né? Que é 1 sobre tempo, né? Então, no caso aqui, perdão, aqui não é ômega, tá? Aqui é V. Olha só, o que eu vou fazer? Ó, eu traço a minha circunferência, né? Aqui, ó, qual é a velocidade V? Né? V, né, vai ser o comprimento, 2πr, dividido pelo tempo. Como eu dei a volta completa, esse tempo é chamado de período, né? Período. É a velocidade. Só que eu pego 1 sobre tempo e desloco, só desloco, né? Então V é 2πr, F. Certo? E meu ômega, aqui é meu ômega, ó, né? É a variação do ângulo em radianos pelo tempo, né? Então meu ômega, no caso, né, vai ser 2π, ó, 2π sobre t, né? Ó, 2π, o ômega, é a variação angular, né? Aqui, ó, é 2π, 1 sobre t, né? 2πf. Então, para eu passar daqui para cá, né, já está tudo gravado, né, sempre repete isso aqui, ó. É rápido, na hora da prova, rapidamente você faz isso aqui, ó, né? Desenha a circunferência
Para isso você tem que praticar, né? Não adianta você ter a aula, entender e fechar o livro. Então o ômega, no caso, né, é 2πf, que vai ser 2π, meu f vai ser 2.450 vezes 10 elevado a 6, né? Ômega é radianos por segundo, né? Aqui é radianos, é adimensional. E esse valor aqui, ó, é 1 sobre segundo, né? Então tá coerente, né? Então eu vou fazer essa conta aqui e colocar aqui. Aqui vai ser meu ômega. Eu vou pegar esse meu ômega aqui, ó, e entrar aqui, tá? Depois eu coloco ali. Agora tem um problema. Por maldade, o termo é esse, maldade. O avaliador, ele quer testar dando peso em vez da massa. Isso é maldade. Se você não souber converter, acabou. Você não faz o problema. Entendeu tudo, estudou bem, ele só bota, em vez de botar quilograma, ele botou um F ali e chamou de peso. Então vamos recordar. Então você tem aqui, ó, 1 Newton, né? É a força de 1 quilo vezes a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. 1 quilograma força, tem que saber isso aqui, tá? Vai ser a massa de 1 quilo. Em vez da aceleração ser 1, eu vou aproximar, tá? Para a aceleração da gravidade. No caso, metro por segundo ao quadrado. Então, já fizemos isso, né? Eu trago o 10 para cá, né? O 10 para cá, e aqui boto 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Que é aqui, ó. Isso aqui é 1 Newton. Então, 1 quilograma força, corresponde a 10 newtons. Professor, eu não quero isso. Eu quero saber o seguinte: o meu peso, ele é dado, atenção aqui, ó, vou apagar, está gravado, ó. O meu peso, ele é dado em quilograma força, e eu quero a massa. Olha só, suponha que você vá ao mercado ou à feira, né? Você compre 5 quilogramas de arroz, tá? A menina lá, né, ou alguém, quando coloca na balança, ela não avalia a massa, ela avalia peso. Então, na realidade, o que você tem? Olha só, o peso vai ser a massa vezes, ó, aqui, presta atenção, é 1 quilograma força, tá? Ó, 1 quilograma força, tá? Então você tem o peso, é a massa vezes G, tá? Isso que é o peso, né? Ó, metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, vou até, tá? Então isso aqui é meu peso, né? 5 kg força. O que é aqui, ó? Aqui é só você, eu vou tirar isso aqui para dar sequência aqui, tá? Eu já sei que o peso é de 5 kg força, tá? Ó, vou pegar aqui. Por que é de 5 kg força? Por que o peso é de 5 kg força, sendo dada a massa? Não tem problema. Peso igual, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, 5 que multiplica 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o peso. Aqui, ó, o peso, ó, presta atenção, ó. O que é o peso? Eu tenho a terra, ó, puxando isso aqui para baixo, né? O peso é mg, né? Certo? Então o peso vai ser a massa vezes por g. Mas isso aqui, ó, é o meu quilograma força, né? Aqui, ó, 1 kg vezes 10, né? Isso aqui é 1 kg força. Então, olha que interessante. O peso em quilograma força é o mesmo número da massa em quilograma. Professor, está um pouco confuso aqui. Olha só, está um pouco confuso. Olha só.
Vamos partir do zero. Tá aqui tudo mastigadinho, direitinho, mas vamos repetir? Vamos repetir. Olha só. Eu te dou a massa. Te dou a massa. Certo? Eu quero o peso. Aqui, ó, te dou a massa. Né? Qual o peso? Vou fazer assim, ó, só para vocês entenderem bem, em Newton. Então vamos lá. Então eu tenho o peso em Newton, vai ser igual, atenção, ó, a massa vezes G. Olha só. Então, o peso em newtons, tá? O que eu vou ter aqui, ó? O peso em newton vai ser a massa, né? Vezes, vou colocar aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, vou colocar a massa de 5 quilos. 5 quilos. Porque peso, né, é a massa vezes G. O G eu estou dotando 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Mas olha só um detalhe aqui. Olha só. Isso aqui vai me dar, né? Ó, 50 newtons. Né? Aqui é 5 quilogramas. Né? Olha como é que é fácil. Ó. Aqui vai dar 50 newtons. Por quê? Ó, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 10, que multiplica quilo, metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é Newton. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu só vou pegar esse 10 aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que é o G, grupar com esse aqui, ó. Certo? Então, olha só, ó, 10, vou passar para cá. Agora aqui eu faço ao contrário, ó. Eu pego 5 aqui, ó. Vou passar o 10 para aqui, ó, né? Então eu vou ter quilo vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não fiz nada, só peguei o 10 e coloquei ali. Isso aqui, ó, é 1 quilograma-força. Acabou. Então, olha só, esse número que mede a massa é o mesmo número que mede em quilograma-força. É o mesmo número aqui, 5 quilogramas é 5 quilogramas-força, só isso. Então aqui, ó, eu apago aqui, ó, te dou a massa, ó, em quilogramas. Pronto, é o mesmo número, só isso. Tá bem? Isso aqui é importante. Então, na realidade, quando eu dou o peso em quilograma-força, né, eu estou dando a massa com o mesmo número. Aqui, o mesmo número. Copie aqui e entenda isso aqui, por favor. Tá? Porque isso aqui é a definição de quilograma-força. Então, quando você pede a menina, pesa isso para mim, né, ela responde erradamente, pesou 5 quilos. Está errado. Quilos é massa, não é força. Ela deveria falar, né? 5 quilos, massa, corresponde, o peso foi de 5 quilogramas-força. Só que é popular. Então, o povo tira o F e fala peso. Peso de 5 quilos. Está errado. O peso é de 5 quilogramas-força. Qual é a massa? 5 quilogramas. Tá bem claro? Se você fosse avaliar o peso na Lua, né, o G de lá é menor. Né? Se fosse avaliar em Júpiter, né, o peso seria maior, porque o G de Júpiter é muito maior que o G da Terra. Né? Então, cuidado, né, com essa popularidade, né, a pessoa responde o peso dando quilogramas. Está errado. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui, e eu já tenho dados suficientes, né, para calcular o meu B. Então, meu B vai ser igual, ó, a massa, ó, 9,1 vezes 10 a menos 31, né, vezes o ômega. Tá vendo aqui, ó? Então, vou colocar tudo ali, ó. 2π que multiplica 2.000
450 vezes 10 elevado a 6 sobre o que? O que é a carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, meu B é igual, né? Em vez de eu fazer essa conta aqui, fazer essa conta toda aqui e coloco o B aqui, tá? Porque aqui eu só achei meu ômega. Repara, vocês com o conteúdo em dia, esse problema é resolvido em 3 minutos, 3, 4 minutos. Né? Repara, nós levamos o vídeo todo, né? O tempo todo do vídeo. Por quê? Meu interesse é que vocês aprendam o que está, né? O suporte matemático e físico para o eletromagnetismo. É isso que pega. Né? O aluno sabe, ele fica nervoso, ele sabe o caminho. Né? Chega na hora, se arrebenta. Né? Quando ele chega aqui, né? Ele tem o ômega, né? E tem o Q. Ele não dá o Q, ele dá o peso. Aí você pega e não resolve o problema. Tá? Um outro ponto importante, geralmente na literatura eles fazem isso, eu não alertei, mas vou alertar. Geralmente eles fazem assim, ó, eles colocam aqui, ó, tanto faz ser elétron ou ser próton. Lógico, porque ele quer só o módulo, então não precisa colocar aqui, ó. Se for elétron, não bota menos aqui não. Não existe módulo negativo. Atenção aqui, ó. Não existe módulo negativo. Não existe. Tá? Módulo é positivo. A mesma coisa assim, quer ver? Ó? Eu não alertei isso aqui, mas só para vocês saberem. Você tem a força aqui, né? Ó, QV vezes B. Eu sempre falo assim, ó, tira a seta. Ó. Aqui é módulo, 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 módulo. Ou intensidade. QVB. Tá? Suponha que o seno, que é adimensional, né? Seja 1. Aqui, geralmente, você encontra na literatura, ele coloca aqui, ó. Não é preciso colocar isso aqui. Por quê? Tanto faz ser elétron ou ser próton, né? Aqui é Q. Aqui, ó, é módulo. Módulo. Não existe módulo negativo. Não existe. Não existe tamanho negativo, não existe. Então, aqui tudo é módulo. Tá? Módulo de Q, módulo de V, módulo de B. Por isso que o FM é módulo. Aqui não. Aqui não. Aqui tem que estar com um sinal. Se for neutro, é 0. Se for elétron, é menos. Se for próton, é positivo. Cuidado, aqui é o sinal. Aqui não precisa. Então é desnecessário, né, o livro colocar assim, ó, é desnecessário. Tá? Claro.